Em um mundo onde reinos medievais vivem sob a sombra de criaturas ancestrais e anjos caídos, a fé e o poder se entrelaçam numa disputa eterna entre muralhas, em ruínas e catedrais sagradas. Guerreiros e seres celestiais se unem para buscar o controle do éter, a essência que pode criar ou destruir. Esta é uma história de alianças improváveis, batalhas épicas e segredos que ecoam além do tempo. Na antiga cidade muralhada de Valmira, os sinos do templo ecoavam entre as torres cobertas de musgo. Na praça central, os sacerdotes se reuniam ao redor do jovem Elias, ajoelhado diante de uma estátua angelical. A cerimônia de vinculação sagrada começava. Ele estendia as mãos, esperando a conexão com um dos anjos caídos, mas o vínculo não se formava. O éter permaneceu silencioso. Um sussurro de decepção percorreu os monges enquanto o céu escurecia. Elias era o último da geração do esquadrão sagrado, mas nenhum anjo o aceitara. Fracassar na vinculação significava ser considerado um corpo inútil, sem propósito. Os demais já haviam selado pactos com entidades celestiais. Elias, apesar de sua inteligência e devoção, não possuía o dom. O olhar da rainha Papa Calistra assistindo do púlpito alto pesava como uma sentença. O silêncio era mais cruel que qualquer palavra. Expulso do templo por mãos encapuzadas, Elias caminhava pelas vielas decadentes da cidade. Ele ainda podia ouvir os gritos dos monges entoando bênçãos por aqueles que haviam sido aceitos. Anjos são escolhidos, não invocados, diziam. Mas no coração de Elias a dúvida queimava. O sistema era justo, porque alguns nasciam para serem luz e outros para desaparecer na escuridão. Seus punhos cerravam-se enquanto a chuva começava a cair. Naquele mesmo dia, um som abafado ecoou pelas colinas ao norte. Torres de vigia soaram um alarme. O solo tremia. Do véu das névoas surgiu a silhueta de uma criatura imensa. Um tirantodon fera, pré-histórica, de escamas brancas e chifres, como lanças, rugindo como 1000 trovões. As muralhas balançaram. As lanças de éter lançadas pelos arqueiros nada fizeram. A cidade inteira mergulhou no caos e no medo. Os guardas batiam em retirada. Enquanto o monstro abria caminho pelos muros, uma figura desceu dos céus como um raio vermelho. Era uma jovem de cabelos prateados e olhos castanhos. Serafina, montada sobre um anjo de asas negras flamejantes, Arenox. Ela não era conhecida entre os guardas, mas seu poder era palpável. Com um grito primal, Serafina e seu anjo lutam sobre o Tirantodon, golpeando-o, derrotando-o em meio ao pânico. O povo assistia em choque. Nunca haviam visto uma pilotagem assim. O anjo caído não estava subordinado a nenhum comando sagrado, e a garota, selvagem, impura, sem vínculos com a doutrina da rainha Papa Calistra. Quando a batalha terminou, Serafina pousou no centro da praça, com os olhos fixos em Elias, que havia sido o único a não fugir. Havia algo nos dois, como se o éter silencioso de um se completasse com o fogo indomável do outro. Você não tem medo? Perguntou Serafina, caminhando entre os escombros com passos leves.
Elias respondeu que não era medo o que sentia, mas curiosidade sobre ela, sobre o que os monges escondiam. E sobre si mesmo, ao tocar sua mão, uma centelha de energia atravessou o ar. O corpo de Elias tremeu, o símbolo do pacto, a runa dos Anjos, brilhou em sua palma. O impossível havia ocorrido. Ele havia se vinculado. Ela! A multidão que antes o desprezava, agora observava em silêncio absoluto, pela primeira vez em séculos, um pacto espontâneo entre duas almas errantes acontecia fora dos rituais sagrados. Serafina se aproximou de Elias, encarando seus olhos com intensidade. Então você é meu novo par, murmurou, antes de unir seus lábios aos dele. O beijo selava o pacto, mas mais que isso, despertava algo enterrado profundamente em Elias. O éter, que antes ignorava Elias, agora fluía dentro dele como um rio em chamas. O solo tremeu. As janelas dos templos sagrados estilhaçaram. No alto da Torre da Fé, Calistra caiu de joelhos, seus olhos cheios de fúria contida. No salão do Conselho Celestial, os altos sacerdotes debatiam como um inútil havia se vinculado a um anjo caído sem cerimônia. Como uma criatura impura, como Serafina, sequer adentrou os céus da cidade. Muitos queriam sua execução. Outros, temendo a força do novo pacto, propunham isolá-los. Calistra, porém, manteve Sem Sil. Nessiô. Ela reconhecia o símbolo gravado na palma de Elias, o olho de Vaelen, marca dos ancestrais. Enequanta. Isso Elias acordava numa cela de pedra antiga. Serafina estava sentada ao seu lado, tranquila, como se não houvesse nenhuma multidão exigindo respostas lá fora. Você está diferente, ela disse. Elias sentia o corpo mais leve, mas ao mesmo tempo pulsando com algo novo, um calor antigo, uma presença que não era só dele. As paredes respiravam. O tempo parecia dobrar-se diante dele. Arenox observava da sombra, atento. Ela contou a ele que não foi criada pelos monges, mas nasceu nas ruínas de Eusaré, terra queimada pelas guerras celestes. Cresceu entre os fragmentos de anjos mortos, alimentada pelo próprio éter cru. Nunca fora aceita, mas aprendera a domar seu anjo por instinto. Eles temem o que não controlam, disse. Elias começava a entender que os rituais da igreja não eram feitos para conexão, mas para submissão. E ele havia rompido isso. Os dois foram levados em correntes até o centro do grande claustro, onde os monges e o povo assistiriam ao julgamento. Mas antes que qualquer acusação fosse feita, Elias pediu a palavra. Se meu pecado foi sentir o éter fora do dogma, então que me julguem os próprios anjos, disse. Suas palavras ecoaram como trovões. Alguns riram, outros se ajoelharam. A cidade inteira estava dividida. A fé abalada, Calistra, pálida, recuou. De repente, os céus tornaram-se negros. Uma nova criatura desceu das nuvens, um Recharion, besta alada, com presas e cauda grande. Os arqueiros recuaram, incapazes de feri-lo. Sem hesitar, Serafina invocou Arenox. Antes de montar, olhou para Elias. Você vem comigo ou volta às correntes? Ele não hesitou. O símbolo brilhou em suas mãos.
e juntos alçaram voo em meio às labaredas da besta. O combate foi diferente de tudo que Valmira já presenciara. Os movimentos de Arenox eram mais fluidos, com Elias em sintonia. Ele não pilotava, ele era parte do anjo. Os gritos da fera cortavam o céu, enquanto a lança de éter perfurava sua asa. A sincronia entre os dois humanos e o anjo criava uma harmonia violenta e bela, como se o próprio éter os estivesse guiando. O Resharion caiu, envolto em brasas, desintegrando-se no ar. O povo aclamou, mas Calistra se retirou em silêncio. Ela sabia o que vinha. A profecia esquecida se cumpria. O filho do éter silencioso havia se conectado com a filha do abismo. Juntos podiam quebrar o ciclo sagrado e expor o segredo por trás dos anjos caídos. No alto da torre, olhando as estrelas, ela murmurou para si: o fogo despertou. E não há como apagá-lo. Após a queda do Resharion, a atmosfera em Valmira mudou. O medo misturava-se à esperança e à dúvida. Elias, agora parceiro de Serafina e vinculado a Arenox, sentia uma nova energia pulsando dentro de si. Na solitude da noite, Elias teve visões vívidas. Ele via uma terra antiga, onde anjos e humanos coexistiam em harmonia, até que uma guerra sangrenta rasgou os céus, criando os anjos caídos. Uma voz suave o chamava pelo nome, misturando-se ao sussurro do vento e ao estalar das árvores. Era o chamado do éter primordial, um poder adormecido que buscava renascer por meio dele e de Serafina. Entretanto, no castelo da rainha Papa Calistra, conselheiros debatiam o destino do reino. A ousadia de Elias e a selvageria de Serafina desafiavam a ordem que ela havia mantido por décadas. Sabia que a ligação deles poderia inspirar rebelião, mas também continha a chave para um segredo obscuro. Os próprios anjos caídos foram criados para aprisionar forças que poderiam destruir o mundo. Enquanto isso, os moradores de Valmira começavam a olhar para o céu com novos olhos. Histórias antigas, proibidas, ressurgiam das sombras. Relatos sobre um éter que podia ser moldado não só para destruição, mas para criação e renascimento. Os jovens do Esquadrão Sagrado sussurravam entre si, entre esperança e medo, que algo estava para mudar para sempre. Elias buscava respostas em livros esquecidos da biblioteca do templo. Entre páginas empoeiradas, encontrou menções ao olho de Vaelen, símbolo de um antigo arcanjo que ousou desafiar os deuses. O peso da herança o esmagava, mas também lhe dava força. Ele sabia que seu caminho não seria fácil, pois não apenas a igreja, mas também criaturas poderosas vigiavam seus passos. Em sua cela, Serafina observava as estrelas e refletia sobre seu destino. Ela não era uma arma, mas uma guardiã, e talvez a última esperança para libertar não só Elias, mas todo o povo de Valmira. Na alvorada, Elias e Serafina encontraram-se no alto dos muros da cidade. O vento carregava promessas e perigos. Eles sabiam que aquele pacto não era apenas um elo de poder, mas o começo de uma jornada que mudaria o destino de seu mundo. Elias sentiu um fogo antigo arder dentro dele e, pela primeira vez, teve medo, não da morte, mais do que seu poder poderia despertar. Com os olhos fixos no horizonte, Elias murmurou: algo antigo despertou em mim, e não sei
se posso controlá-lo. Ao seu lado, Serafina sorriu, sombria e resoluta. Então, vamos descobrir juntos, porque este é apenas o começo.